O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nesse tempo que precede o advento, a Igreja coloca leituras escatológicas, leituras que falam do fim de todas as coisas, porque na verdade o fim de todas as coisas não é um término definitivo, é a renovação de todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5: Eis que faço nova todas as coisas. Só que o jeito de Deus agir é diferente do nosso. A gente acha que a gente vai vencer batendo, destruindo, humilhando, aniquilando, matando. A gente acha que a gente vence assim, destruindo o nosso concorrente. Deus não faz isso com os seus inimigos. Deus não destrói os seus inimigos. Deus permite que os seus inimigos sejam destruídos por eles mesmos. Assim foi com os demônios. Assim será com os ímpios, zombadores, indiferentes, ingratos, incrédulos, adúlteros, pederastas, impuros, aqueles que fizeram do pecado um projeto de vida, fazem da maldade um projeto de vida, aqueles que se colocam no lugar de Deus e querem julgar as pessoas antes mesmo de Deus, porque o Salmo está dizendo que o Senhor virá julgar toda a terra. Tem gente que já começa a emitir sentenças de justiça, entre aspas, no lugar de Deus, sendo que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, o próprio São Paulo diz: nem eu julgo a mim mesmo,
Não julgueis ninguém, esperai que venha o vosso justo juiz, que dará recompensa a cada um conforme as suas obras. Mas nós vivemos num mundo de muita insensatez, desde sempre, e isso revolta as pessoas. A gente vai percebendo que vai revoltando as pessoas. Por isso que uma das bem-aventuranças é justamente essa: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Possuirão a terra. Mas hoje os mansos não possuem a terra, pelo contrário, os mansos são jogados de canto, têm que pagar aluguéis absurdos em lugares horríveis, enquanto os poderosos, enquanto aqueles que muitas vezes vivem distante de Deus, da Eucaristia, da confissão, ocupam os grandes cargos. Aqueles que têm poder, vivem onde quer, do jeito que quer, com quem quer. E essa desigualdade vai assolando a face da terra. Mas Jesus disse aos apóstolos, quando Judas achou que era um desperdício, né? Quando aquela mulher pecadora pegou aquele vaso de nardo puro e foi de alabastro, né? Aquele vaso caríssimo, aquele vaso belíssimo de alabastro com nardo puríssimo, e foi lavando os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. E Judas Iscariotes, que era parte do clero, né? Ele fazia parte do clero, Judas Iscariotes. Ele olhou aquilo e falou: quanto desperdício, quanto desperdício, isso aí podia ser vendido e dado aos pobres. Mas São João Evangelista disse: Judas não estava preocupado com os pobres, porque ele colocava a mão no dinheiro comum dos apóstolos. Ele era materialista, ele era dinheirista, ele era o grande censurador, o crítico de Jesus Cristo. Ele era um teólogo materialista, imanentista. Judas não estava preocupado com o projeto de Jesus, com o reino de Deus, com a salvação das almas, com a expansão do Evangelho. Ele estava preocupado em Jesus fazer o que estava na cabeça dele. E uma cabeça cheia de soberba se assemelha à cabeça de Satanás. Por que o diabo tem chifres? Aqueles chifres significa que a soberba é tão grande que sai para fora do crânio. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, Malaquias capítulo 3, versículo 19, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. Soberba, o orgulho, a autossuficiência, o materialismo, o criticismo da religião, o criticismo de Jesus Cristo, querer ser um teólogo acima dos apóstolos, acima do Espírito Santo, acima da Bíblia, isso constitui um alto grau de soberba, diz o Senhor dos Exércitos. Tal que não lhes deixará raiz nem ramo, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. E Jesus disse nesse episódio, ele disse: pobres sempre tereis no meio de vós, a mim nem sempre tereis. Não achem, meus queridos, que o papel da igreja é trazer uma igualdade social a este mundo. Quem fizer isso está errando drasticamente. Se Jesus Cristo, no seu tempo de vida terrestre, a Santíssima Virgem, São João Batista e os apóstolos não trouxeram essa igualdade social, tampouco a nossa geração verá igualdade social. Mas o que a gente precisa buscar? Não é igualdade social, a gente precisa buscar a caridade particular, eclesial e social. Isso não passa. Céus e terras passarão, mas a minha palavra, essa não passará. Marcos capítulo 13, versículo 30. Padre, então como que a gente vai viver num mundo assim, com tanta desigualdade? Isso faz com que a gente perca a esperança. Não,
Pelo contrário, nós não vamos perder a esperança, porque São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, a esperança não decepciona. Vamos dizer juntos? A esperança não decepciona. Mas o que Deus espera de nós, nós que recebemos o seu corpo, o seu sangue, alma e divindade? Não é muito difícil, meus irmãos, saber qual que é o dever do cristão, do católico. Jesus já deixou claro: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. João 13:34. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E Jesus foi amável com os pecadores. Jesus foi austero consigo mesmo. Jesus mergulhou nas Sagradas Escrituras. Jesus ensinou. Jesus pregou. Jesus perdoou. Jesus acudiu. Jesus visitou. Jesus perdoou, Jesus rezou, Jesus chorou, Jesus foi ao encontro daqueles que precisavam, Jesus deu pão a quem tem fome, deu água a quem tem sede. Padre, mas milagres eu não posso fazer. O maior milagre que existe na vida de um católico não é transformar água em vinho, mas é dar água com o seu coração. Dá um pouquinho de vinho para que esse vinho se transforme no preciosíssimo sangue de Cristo na Santa Missa. Às vezes a gente quer coisas muito miraculosas e nós vamos perdendo as pequenas coisas, porque é essas que fazem a diferença. Santa Teresinha diz: Deus não espera de nós grandes milagres, mas grandes atos de amor. Tudo que fizermos, façamos com intensidade de amor, e isso tu serás perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Mas como estamos distantes, Senhor, desta perfeição? Como estamos distantes do teu coração? Por quê? Porque queremos resolver as coisas que é próprias de Deus e esquecemos das nossas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que havereis de comer, com o que havereis de beber, com o que havereis de vestir. São os pagãos que preocupam com essas coisas. Vós, porém, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Padre, o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Buscar a salvação da tua alma. O reino de Deus está dentro de nós, porque se a gente acordar de manhã querendo salvar o mundo, nós vamos perecer individualmente. Em primeiro lugar é a salvação da tua alma. Filipenses capítulo 2, versículo 13: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, buscar em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, a salvação da tua alma. Um dia um jovem foi confessar com o Padre Pio na Itália, atravessou o mundo para confessar com o Padre Pio e não conseguiu, porque eram centenas, milhares de confissões. Padre Pio atendeu milhões de pessoas no confessionário. E o jovem viu o padre de longe e disse: Padre, eu vim de tão longe para confessar com o Senhor e não consegui, dá-me ao menos uma palavra. Padre Pio era muito sério, muito austero, estava seguindo do confessionário para a sacristia, mas naquele dia ele parou, a igreja lotada, olhou para aquele frade que carregava os estigmas de Jesus, as chagas de Jesus nas mãos, nos pés, no lado. Celebrava uma missa de 3 horas, sangrando durante a missa. Aquele padre, aquele frade, Frei Capuchinho dos nossos dias, dos nossos tempos, que Deus usou com uns dons extraordinários de bilocação, de milagres, de profecia, de clarividência e tantas outras coisas. Um homem extremamente humilde, alegre, gostava de contar piadas saudáveis. Padre Pio parou, olhou para aquele jovem, deu de dedo de longe e disse: meu filho, salva a tua alma. Vamos dizer juntos? Salva a tua alma. Padre, mas isso não parece egoísmo? Isso não parece que a gente está mais preocupado com a gente do que com os outros? Não.
Porque se a gente não amar a nós mesmos, nós não vamos amar ninguém, porque ninguém dá aquilo que não tem. O primeiro dever nosso é buscar a nossa salvação, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso significa batizar as crianças, batizar as crianças com urgência. Isso significa casar, receber o sacramento do matrimônio. Você que é homem e mulher, receber o sacramento do matrimônio. Encaminhar os nossos jovens, nossas crianças para a catequese, para a primeira Eucaristia, para o crisma. Isso significa rezar o nosso terço todos os dias. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa viver o evangelho puro e simples, rezar o santo terço, jejuar todas as sextas-feiras, como pede, manda a Santa Mãe Igreja, respeitar o Papa, respeitar os bispos, respeitar os sacerdotes, viver em comunhão, devolver o dízimo, coisas simples que estão no nosso alcance, que nós vamos negligenciando, como está lá em Jeremias capítulo 48, versículo 10, maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência. Vai negligenciando o que é nosso, o que é próprio nosso. Depois a gente quer reclamar com Deus, depois a gente quer ganhar o prêmio Nobel da Paz. Conversa fiada. Deixa a paz do mundo com Deus, deixa a punição dos poderosos, dos reis deste mundo, dos governantes deste mundo com Deus. Deixa a purificação da igreja, a purificação de que você acha que está errado lá no vértice da igreja, deixa com Deus. E nós vamos fazer a nossa parte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. O que é justiça na Bíblia? Santidade de vida. Buscar a nossa adoração ao Santíssimo, buscar amar a Deus acima de todas as coisas, aprender a rezar, desenvolver os graus de oração dentro do nosso coração, louvar a Deus mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, e graças ao Espírito Santo ter discernimento de todas as coisas. Já disse isso aqui, volto a dizer, Lucas 16, versículo 8, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, querer imitar Jesus, não quer dizer ser bobo, não quer dizer ser nécio, deixar que todo mundo faça o que quiser com você, não. Lucas 16, versículo 8, os filhos das trevas são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Vivei como filhos da luz, espertos, sede mansos, seja simples como as pombas, prudente como as serpentes. Cuidai-vos dos homens. Jesus deixou muito claro para nós. E as coisas que você está vendo, as coisas que nós estamos experimentando nesse mundo, e deixa todo mundo assim perplexo, atônito, preocupado, porque vivemos numa geração realmente em decomposição. Vivemos. A culpa disso tudo a gente não acha aqui ou acolá, é uma geração que se corrompeu. Terminando, como diz o padre Jonas Abib, é uma geração fim de feira. Vai no fim de feira para você ver. Se você vai no começo, você pega tudo fresquinho, né? Alface, couve, rúcula, tudo bonitinho ali, verdinho, as bananinhas, tudo bonitinho, os mamõezinhos, tudo ali. Dá até alegria de fazer feira no comecinho. Mas vai no fim da feira para você ver o que você vai encontrar. Desculpe, meus irmãos, nossa geração se tornou uma geração fim de feira. E os governantes, os líderes dessa geração, é isso que nós estamos recebendo hoje, agora. Mas quem fará justiça a tudo isso? Deus, nosso Senhor. Ouvimos na primeira leitura, ouvimos no Evangelho. A nós cabe rezar, esperar, porque um dia Jesus disse a Maria Sima, mística austríaca, falou: filha, vou te mostrar as 3 chaves que abrem o céu, as 3 chaves que abrem o paraíso. A primeira é o amor, a segunda é a humildade, a terceira, o santo abandono em Deus, a confiança. Isso cabe a você, isso cabe a nós. Mas nós não podemos cruzar o braço, Padre, nós temos que fazer a democracia acontecer, nós temos que fazer o parlamentarismo acontecer, nós vamos fazer a monarquia acontecer. Não existe sistema de governo nesse mundo
capaz de trazer justiça social para todo mundo. Não existe. O meu reino não é deste mundo. Então qual que é a tua esperança? Se assemelhar a Jesus. E saiba que depois que você fizer tudo de bom, você vai ser julgado, condenado e pregado numa cruz. Assim foi com Jesus. E quando você sofrer mais nessa vida, quando você mais se assemelhar a Jesus, aí você é o grande vencedor deste mundo. Santo Agostinho diz de nosso Senhor Jesus Cristo: Victor quia victima, vencedor porque foi vítima. Como que Deus vence os seus inimigos? Destruindo, aniquilando e matando? Não. Muitas vezes, na maioria das vezes, o mal irá ser aniquilado, será exorcizado, destruído, quando o justo Abel for ferido, o justo José foi jogado dentro de uma grota, o justo João Batista, profeta, ter a sua cabeça cortada, o justo Jesus Cristo, Senhor, ser pendurado numa cruz, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Estão vendo todas essas pedras? Em verdade vos digo, não sobrará nada, não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E quando Deus permite certas destruições, é ali que Ele está triunfando, é ali que Ele está vencendo. Os vossos pensamentos não são como os meus, diz o Senhor em Isaías 55. Assim como o céu está distante da terra, assim estão os meus pensamentos dos vossos, ó casa de Israel. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixe encontrar. Você vai passar. Não sei se você percebeu que 100% dos católicos do século XIX, lá de 1870, 1880, talvez 1900, 100% dos católicos do século XIX não estão aqui mais. Onde estão os papas do século XIX, do século XX? Onde estão os padres, os frades, as freiras, os monges, os bispos, os cardeais? Onde estão as pessoas do século XIX que trouxeram o Evangelho para nós? Morreram todas, e a igreja continua. O imperialismo, os impérios passaram, vieram as guerras, as revoluções, as pestes, as doenças, coisas apavorosas aconteceram durante os séculos, irão acontecer, as gerações vão passar, e Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Hebreus 13, versículo 8. Feliz daquele, diz a Sagrada Escritura, que morre na amizade do Senhor. Feliz daquele. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse, eu teria dito, mas tem. Eu irei preparar para vós, e quando estiver pronto, eu irei e voltarei, e vos levarei comigo. João capítulo 14, versículo 2. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde os ladrões roubam, a ferrugem fura, destrói. Ajuntais para vós tesouro no céu, onde as ferrugens não corroem, os ladrões não furam, não roubam. É esse tesouro que nós temos que buscar. E a justiça que a gente precisa buscar aqui na terra, essa justiça provém do amor, da caridade cristã. Caritas Christi urget nos. Ninguém fez mais caridade e obra social do que Santa Teresa de Calcutá. Ela fez tudo o que fez, e a Índia continua com as suas desigualdades. Irmã Dulce fez tudo o que fez, Salvador ainda continua com as suas desigualdades. São Vicente de Paulo ajudou tanto, viveu tanto pelos pobres, mas a França e o mundo continuam com as suas desigualdades. Mas as pessoas que foram alcançadas direta e indiretamente por esses santos, a família que eles deixaram aqui na terra, continua ainda fazendo bem. Esse é o caminho do céu, o amor, a humildade, a
a confiança na vida eterna, na esperança, naquilo que Deus tem para nós. Padre, e esses castigos que acabamos de ouvir, se você estiver bem, estiver na graça de Deus, você não tem que temer absolutamente nada. Aquela história bonita de São Domingos Sávio, né? Estava lá no oratório de São João Bosco, as crianças todas brincando lá no oratório. De repente um deles perguntou: se Jesus viesse agora, nesse momento, e desencadeasse tudo aquilo que estava lá na Bíblia, que São João Bosco pregou para nós, que Dom Bosco pregou para nós, o que você faria, fulano? Nossa, eu iria confessar rapidamente. E você, o que você faria? Eu ia lá fazer aquilo que minha mãe me pediu, que meu pai me pediu. Eu precisaria conversar com Dom Bosco, porque o Dom Bosco pediu para eu conversar com ele. O que você faria, fulano? Olha, eu precisaria perdoar, porque eu magoei as pessoas. E foi perguntando para os meninos respondendo. Oratório era isso, lugar de rezar e brincar e rezar. Aí Domingos Sávio brincando no cantinho, ele era sempre quietinho, às vezes estava com a cabeça baixa. Domingos, tinha fama de santo, né? 14 aninhos. O que você faria se Jesus viesse agora e todas aquelas coisas que Dom Bosco pregou sobre o fim dos tempos, aquelas coisas apocalípticas começassem a acontecer? Domingos, o que você faria? Domingos olhou para as crianças e disse: eu continuaria brincando. Assim é um santo. O reino de Deus está dentro de vós, está dentro dele. Consciência tranquila, consciência pura, porque buscou os sacramentos, porque leu a Bíblia, porque participou da missa com o coração, porque comungou Jesus no Santíssimo Sacramento com amor, com responsabilidade, na graça de Deus, porque não compactuou com as injustiças desse mundo, porque não quis agradar a maioria, não foi covarde. Covardia é um dos filhos do medo. Pessoa que teme mais os homens do que a Deus são covardes. Mas quem teme mais a Deus do que os homens dá a vida, como Jesus Cristo e os seus santos apóstolos. Que Nossa Senhora nos guarde na esperança, porque antes do fim do mundo, antes de desencadear todos esses castigos, nós temos uma palavra que traz muito alento em meio a tudo isso, porque não está relacionado ao fim do mundo, à escatologia total, mas está relacionado à recuperação da saúde da igreja, saúde desse mundo um pouquinho. Que isso, Padre? É o triunfo do coração imaculado de Maria. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Entenda o triunfo do coração imaculado de Maria em um minuto, entenda. Uma pessoa que tem 40, 45 anos, ainda está ali na metade da sua vida. Vamos supor que ela está doente, está com infecção urinária, está com problemas de colesterol, está com problemas cardíacos, renais, etc. Está passando muito mal, mas vai num bom médico. A pessoa vai num bom médico, faz uma bateria de exames, faz ressonância, faz ultrassom, faz tudo que podia para olhar o organismo da pessoa. Pega um excelente médico, um médico prudente, um médico que estuda, que atualiza, e fala: nós vamos ter que mudar alguns hábitos, nós vamos ter que fazer algumas coisas. Mas o doutor, como diz o ditado, parece que eu estou com o pé na cova. Não, calma, não se desespere, tem esperança. Nós vamos fazer uma cirurgia, nós vamos pôr uma prótese, depois você vai melhorar os teus hábitos alimentares, você vai fazer um exercício, etc. Aí a pessoa vai e obedece, faz tudo o que aquele bom médico pediu, e daqui um pouquinho ela fez aquela cirurgia. Sim, cirurgia é sempre delicado, pôs uma prótese, fez o que tinha que fazer, mudou os hábitos, foi para a academia, começou a fazer musculação. Daqui a pouco você vê a pessoa correndo lá no Parque Mãe Bonifácio. Ué, mas não estava com o pé na cova? Não, eu estava, de fato estava. Essa prótese aqui me ajudou muito, o quadril. Aquela cirurgia que precisava tirar pedras no rim, tirei. Estava com uma infecção terrível, meu intestino estava muito inflamado, estava com o abdômen estufado.
mas peguei um bom médico, foi difícil demais, obedeci ele em tudo, mudei, tive disciplina. Hoje eu estou aqui, virei um atleta. Eu tinha 45 anos, parecia que tinha 80, agora eu tenho 60, parece que eu tenho 30. Essa pessoa, ela vai deixar de morrer? Sim ou não? Não, ela vai morrer. Tudo que aquele bom médico fez para aquela pessoa, não é para dar a vida eterna para ele aqui na terra, mas para ele ter qualidade de vida. É isso que Nossa Senhora quer fazer com a Santa Igreja Católica, porque ela está doente. Não é o céu, não é a eternidade, é restaurar a igreja, porque hoje ela está muito enferma, muito machucada. E quando eu falo igreja, eu estou falando do Papa até o último coroinha que está sentado aqui perto de mim. Uma geração doente, machucada. E Nossa Senhora quer tirar disso o triunfo do seu coração imaculado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.